porque nós estávamos muito preocupados que as crianças tinham que aumentar de peso, elas morriam muito no século passado. Agora começa-se cada vez mais a falar também das vantagens mais subjetivas. Vinculada à mãe, a criança pode finalmente se desenvolver. Portanto, é através de um vínculo, vai ser o primeiro objeto com quem a criança se vai, no fundo, o objeto com quem a criança vai lidar. Não é por acaso que o desenvolvimento do oculómetro, portanto, a visão da criança vê bem a 20 centímetros, que é exatamente a distância da maminha à cara da mãe. Portanto, ela não só vincula através do aleitamento, mas também do contacto pele a pele, da brincadeira, do prazer, da relação afetiva. E nós sabemos, todos nós vimos com determinado genoma, portanto, nossa bagagem genética, tal como o crescimento, que nem todo se vai exprimir. Só através depois das interações, nomeadamente, por exemplo, no crescimento, só cresce até, no fundo, aquilo que geneticamente ele está determinado, a criança que estiver em condições ótimas de o poder fazer. Portanto, uma alimentação, que não haja uma doença crónica, que não haja um ambiente adverso, que não sofra grandes privações. No aleitamento materno é a mesma coisa. Portanto, no aleitamento materno e as vantagens em termos de desenvolvimento. Nós hoje em dia sabemos que a expressão, portanto, a criança nasce extremamente imatura, portanto, é como se houvesse quase que uma gestação extrauterina. Nós vamos falar disso mais tarde, até ainda em termos cerebrais, ela continua a desenvolver-se praticamente durante os primeiros meses, até os primeiros anos de vida, e muitas vezes, portanto, esta plasticidade cerebral que se fala muito e, portanto, a precocidade da intervenção precoce nas crianças, por exemplo, que têm problemas de desenvolvimento, é toda feita e vai ser exprimida em termos cognitivos e em termos de desenvolvimento se realmente tiver oportunidade. Não havendo oportunidade, não vai haver essa expressão. E nós sabemos que as crianças amamentadas ao peito e com uma relação mais rica, mais íntima, mais regular, acabam por ter melhores resultados, quer do ponto de vista cognitivo, quer do ponto de vista do desenvolvimento. E outras vantagens ainda, nomeadamente para a mãe também, preventivas, nomeadamente ela voltar ao seu corpo da pré-parto, não é? Antes da gravidez, nomeadamente de doenças, por exemplo, sabemos que em termos de neoplasias da mama, neoplasias do ovário, facilita também do ponto de vista em termos vinculativo e emocional para a mãe. As mães é uma das grandes objetivos de uma mãe na sua função da maternidade, sobretudo no início, são duas coisas: é ter um parto normal, é o maior desejo de uma mãe, portanto eutóxico, normal, e ser capaz de amamentar. E portanto permite nomeadamente isso. E depois económicas e outras coisas, nomeadamente agora nas situações que nós temos. É de tal maneira importante, portanto todas estas vantagens de tal maneira já foram aceites, que em termos de objetivo da OMS, no fundo, já estamos, eu desde que comecei a pediatria, antigamente nós queríamos que eles mamassem até aos 4 meses, já tinha havido a época em que as crianças começavam a ser alimentadas com papas e sopas a partir dos 2, 3 meses, empurrou-se para os 4, 5 meses e neste momento queremos que eles consigam ser amamentados até aos 6 meses e sabemos que é o alimento ótimo para ele até aos 6 meses. Os resultados, como o Dr. Eurico disse, ainda estão muito além de se terem conseguido. A nível europeu, as taxas estão a 18%, a nível do mundo 35%. Portanto, há muito ainda a fazer nesta área. A história agora em relação ao aleitamento materno. Se foi feito de avanços e de recuos, não é? Até o século XX não havia grandes substitutos, as mães ou davam de mamar ou tinham que arranjar outras mães, as amas de leite, para as substituírem. A partir do século XX, com a era, no fundo, industrial, não é? E a massificação do trabalho feminino, a pressão da indústria com alternativa ao aleitamento materno, nomeadamente a Nestlé. Vocês veem aqui na publicidade que o que eles dizem é que os bebés, nomeadamente através da Nestlé, conseguem criar as crianças sozinhos, portanto, eliminam-se a mãe, não é? O biberon e a criança chega para criar as crianças. Há uma certa falta de reconhecimento das vantagens do leite materno, também foi aqueles movimentos feministas na altura dos anos 60, a perda da família alargada, as pessoas começaram a viver mais em famílias nucleares e, apesar de tudo, houve uma baixa a partir dos anos 50 e houve um certo retorno. A partir dos anos 70, sobretudo as classes mais diferenciadas, começaram novamente a quererem dar de mamar e voltou-se pouco a pouco a falar do aleitamento materno e das suas vantagens. O século XX não teve só chatices não, teve muitas vantagens, mas não teve só relativamente ao leite materno com aspectos negativos. Nós também conseguimos, devido às melhores condições de vida, devido à vacinação e devido a uma série de outras atitudes, portanto, nomeadamente avanços na pediatria, houve, de facto, uma redução drástica das doenças infectocontagiosas das crianças. Nós assistimos antigamente, as crianças, ainda vi crianças morrerem por gastroenterites, que é uma coisa que hoje em dia é raríssima, no início de há 20 e tal anos, quando eu comecei o meu internato, e hoje em dia nós vemos até com as vacinas das meningites, deixamos de ver meningites, ou são cada vez menos frequentes, as infecções são menos graves e tratam-se mais facilmente. Em relação ao século XXI, paramos com o quê? Portanto, paramos com crianças saudáveis, na maioria,
Por outro lado, deixamos de ter famílias alargadas, agora deixamos de ter crianças, são cada vez menos, e no Norte, onde há uma taxa de imigração que levam as mulheres férteis e as crianças que já existem, cada vez nós sentimos mais a baixa da natalidade, e no interior de Portugal. O que é que nós fazemos? Temos crianças saudáveis, mas os medos e as ansiedades do século passado, não é, que relativamente a que a criança havia mortalidades infantis muito altas, mantêm-se. Portanto, eu acho que a doença do século XXI agora é a ansiedade, é os medos. O que é que acontece? Sobreprotegemos as infâncias das crianças. E há quase como uma obsessão de ter um controle sobre a natureza. Nós queremos controlar tudo, e até o que é o normal. As crianças hoje, por exemplo, não brincam em jardins temáticos minúsculos, nas Kidslândias, em que está tudo já pré-determinado. Já no outro dia, até no Congresso Nacional, havia o Dr. Januário a dizer que as crianças precisam ter risco para desenvolver. É um risco controlado, mas é preciso. As crianças precisam ter aborrecimento para conseguirem brincar. A brincadeira é o pilar, é das atividades mais sérias que as crianças desenvolvem, é um dos princípios dos direitos da criança, e as crianças hoje preocupam-nos a nós pediatras, deixam de brincar, estão sempre a ser entretidas com coisas exteriores e não sabem se autossatisfazer, e depois isto tem consequências graves, quer na aprendizagem e mais tarde até na sua autossatisfação como adultos. O corpo humano está preparado para dar de mamar. O corpo humano, mulher, não é? Pronto, nós somos mamíferos. É verdade também. E, portanto, as vacas dão às vacas, as mães, teoricamente, estão preparadas para dar aos filhos. Não é? Não é tamanho do vitelo, pronto. Em relação, agora, não chega, porque assim, nós temos como mamíferos, há dois tipos de reprodução nos mamíferos. Existem os mamíferos que têm crias altriciais, que são aqueles que fazem muita quantidade, portanto, promove a qualidade, a quantidade deles, portanto, têm muitas crias, têm uma gestação mais curta, têm portanto, a lactação é muito mais curta, são crias que são pouco tempo dependentes das suas mães e que têm uma maturidade sexual muito rápida. Ao contrário das crias precoceadas, onde nós nos enquadramos, nós temos muito menos crianças, é 1 ou 2 bebés por cada mãe. É o caso dos macacos, é o caso de nós humanos, é o caso de outros mamíferos maiores também. Tem uma gestação muito mais longa, um desenvolvimento fetal que se prolonga para além da gravidez, portanto, mesmo extrauterino, nomeadamente no homem, o crescimento do cérebro ao longo dos milhões de anos, desde a pré-história até agora, que há um limite fetopélvico devido à bacia da mãe. Os bebés nascem cada vez mais imaturos e, portanto, mesmo com a história das fontanelas e as suturas, há um crescimento e um desenvolvimento que se prolonga nos primeiros anos de vida das crianças. As gestações são mais, a lactação é maior, as crianças são muito dependentes das mães e há quase o luto da perda dos bebés e, portanto, nós encaixamos neste. Tem que confiar nela, tem que confiar no bebé, nas capacidades do bebé de conseguir amamentar, de conseguir se saciar. E se como ela começa com dúvidas, se o leite chega, se o leite presta, se o leite... o bebê não aumenta de peso e rapidamente a própria produção, mesmo se aparentemente não há mais nada, começa a diminuir. E por outro lado é assim, a mama é opaca. Nós não temos que saber quanto o bebê tem que mamar. A mãe tem as obsessões de medir quantos mililitros, há umas que tiram com as bombas no fim para ter uma ideia de quanto é que é. Nós estamos cada vez mais obcecados com quantificar tudo. A mãe é opaca, a mãe tem que ter a confiança que o bebê mama aquilo que precisa, interrompe quando já não quer, volta a pedir quando quer, e isto é a base de toda a alimentação da criança e para evitar as obesidades. As crianças daqui para a frente vai ser sempre assim, a mãe mete no prato a qualidade que ela acha que é boa para a criança, a quantidade é sempre a criança que irá mandar. As regras é come-se à mesa, não se come fora da mesa, mas a criança decide se tem fome ou se não vem. E ela vem muito bem preparada para saber se tem fome ou se está cheia, se tem saciedade. Nós muitas vezes é que desprogramamos estes ritmos e no fundo, estes reflexos que nascem com as crianças. Por outra coisa, é assim, nós estou sempre a falar em situações em que não há patologia. Não estou a falar de mães doentes, não estou a falar de crianças especiais ou doentes também, e portanto a única contraindicação que existe em crianças saudáveis e mães saudáveis é o desejo da própria mãe não existir. Portanto, a mãe não deve dar de mamar. A mãe é uma opção informada e é uma decisão pessoal da mãe. As mães que não querem dar só têm que ser respeitadas, não devem ser nem ostracizadas nem culpabilizadas. Portanto, é uma coisa que a mãe opta e decide fazer assim. Em relação, agora, a outras dificuldades, e já nos cabe a nós que trabalhamos nos hospitais, a preparação pré-parto, não é? Sobretudo, nomeadamente, a preparação para o parto, sobretudo centrada no trabalho de parto. O terceiro trimestre é dos momentos mais importantes para nós começarmos a falar do aleitamento materno. Muitas vezes nas aulas de preparação as mães estão tão preocupadas com o parto e como é que devem respirar e como é que vai acontecer, que muitas vezes guardamos o aleitamento para depois já o bebê estar cá fora. E muitas vezes, como ele começa imediatamente a seguir ao parto, já perdemos a oportunidade de as preparar a tomar a decisão, de elas serem informadas e saberem como devem fazer, no fundo, quando elas já tiverem a criança em cima delas.
Por outro lado, cada vez mais os partos não são naturais. Estava a dizer o Dr. Eurico que cerca de 42% dos partos em Vila Real, que já não são muitos, são cesarianas. Muitas vezes os partos são induzidos, as mães já não entram naturalmente em trabalho de parto. Portanto, o colo ainda está verde e muitas vezes acabam por serem partos distóxicos com ferros ou com ventosas, portanto, fórceps ou ventosas. As próprias cesarianas, a própria epidural, muitas vezes as mães ficam nauseadas, ficam mal dispostas, atrasa muitas vezes a recuperação. No caso das cesarianas, a dor, o stress, não é? Quantos médicos existem à volta da mãe numa cesariana? Desde dois obstetras, um pediatra, um anestesista, não sei quantos enfermeiros, mais os auxiliares, a mãe deixa de ser a protagonista. Aquilo anda tudo à volta dela e ela só tem que estar sossegada. Portanto, isto é terrível em termos de... Nós sabemos que há um pico, portanto, esta em primeira meia hora, uma hora a seguir ao parto, há um pico de ocitocina em que permite, no fundo, só promove a vinculação, é dos estímulos mais importantes se o bebê for posto ao peito logo a seguir ao parto para a subida do leite. E as mães no meio daquilo tudo, com o stress, com a dor, com a angústia, com a confusão completa que está à volta dela, muitas vezes são tudo fatores que vão diminuir esse estímulo. E vão, por outro lado, atrasar o colocar ao peito do bebê. Muitas vezes estes bebés, a mãe fica no recobro, nas salas de partos, muitas vezes nos blocos são gelados, os bebés não podem lá estar, e neste momento já começa a haver algumas experiências em porem ao peito, por exemplo, nas cesarianas, os bebés logo a seguir ao parto, embrulhado com um capucho, com umas fraldas, embrulhados mesmo assim em algumas mantas, para conseguirem que ele vá mamar de forma mais natural e ter esse contacto, no fundo, pele a pele. O bebê nasce, se o bebê estiver bem, não precisa de médico, é só preciso pô-lo ao peito, que ele naturalmente vai procurar a maminha e vai começar a mamar. E é das alturas mais importantes. Uma mãe que ter essa experiência provavelmente depois já vai querer voltar e já tem uma motivação já não vai querer estar no fundo separada daquele bebê. Depois temos também que estava a falar há bocado a obsessão de quantificar. Nós só queremos, no fundo, os pesos, as medidas, quanto tempo é que nós gastamos a falar com as mães do aleitamento materno. Muitas vezes ela tem alta, falamos do teste do pezinho, falamos das vacinas, falamos do médico que tem que ter a visita do médico de família dentro do primeiro mês de idade. Pronto. E quanto tempo é que nós perdemos a apoiar a mãe, a ensinar a mãe? Não é? Outra coisa, os biberons estão sempre à mão. A taxa de crianças que sai dos hospitais, já tendo feito um suplemento, é enorme. Não é? Portanto, tem que continuar a repensar muito a nossa forma de atuar em termos de hospital. Depois a alta é demasiado precoce. 48 horas, 72 horas, as mães vão embora. Muitas vezes a subida do leite e a instalação da amamentação ainda está nas primeiras, ainda por cima se os partos não forem naturais, que atrasa ainda mais a subida do leite. Muitas vezes as coisas ainda não estão já em andamento. Ainda só vai acontecer isso em casa. Por outro lado, a articulação tardia com os cuidados primários existe. Muitas vezes é até o primeiro mês, tenta-se aquele teste de pezinho, quarto, sétimo dia, mas muitas vezes ao quinto, sexto, sétimo, ao fim de uma primeira semana, devia haver um contacto quase imediato, até ao terceiro dia, elas deveriam contactar com os centros de saúde e com a enfermeira que depois poderia lhe dar apoio em termos de aleitamento materno. Muitas vezes, e perde-se, a maior parte das vezes, quando as mães muitas vezes aparecem nas urgências, com as angústias, já vêm com a lata que foram comprar à farmácia, já vêm com indicação que as coisas não estão nada a correr bem. No período pós-parto, em relação à mãe, a mãe está num período em que está naquela catarse das hormonas, está ainda a recuperar muitas vezes de uma cesariana de barriga aberta, está muitas vezes cansada porque o seu próprio ritmo do sono é alterado, vem cheia de informações, as mães vão pelas netas, pelas avós, o que diz o pediatra, diz o médico de família, quantas pessoas intervêm, há excesso de informação e muitas vezes é uma informação que é contraditória. E muitas vezes fala-se pouco do sentir, a mãe tem que confiar naquilo que ela acha e muitas vezes seguir o que a cabeça diz dela, não é? Muitas vezes vêm com enxovais guarnecidos, vêm com os mamilos de silicone, vêm com as bombas para tirar o leite, vêm com os biberons para acoplar depois nas bombas, as chupetas, uma quantidade delas, as gotas miraculosas que metem na xuxa para o bebê agarrar, ou que é para as cólicas, muitas vezes até compram balança, às vezes até já vem o aparelho de aerossol e vem o aspirador nasal, portanto é uma coisa parafernália que nunca mais acaba. E depois, muitas vezes, os apoios que estas mães precisariam, no fundo, em casa, muitas vezes são as visitas que se instalam a tomar chá, em vez de darem, de facto, apoios. É uma coisa que não se percebe, que as mães queixam-se, as visitas é uma chatice, têm que se pôr ao final do dia, têm que se conseguir organizá-las e muitas vezes não dão o apoio que eles precisam. E o pai? Temos que os chamar. Aqui só temos mães com bebés. Onde é que eles andam? Não é? Cada vez temos mais mulheres e menos homens a trabalhar nisto. Em relação ao bebê, é importante termos conhecimento de algumas características dos recém-nascidos que às vezes são pouco faladas.
Primeira coisa, o bebê, nós todos temos sonos leves e sonos mais profundos. O sono mais leve são sonos paroxísticos, tem a ver que são mais sonos, é a fase do sono do sonho. São sonos mais leves. O sono mais profundo é muito mais, é o sono lento, as pessoas no fundo acordam como a criança que estava aí com a música ao lado dela e que não despertou, que estava profundamente a dormir. Mas ao contrário dos adultos e das crianças mais velhas que começam a dormir no sono mais profundo, é importante saber que no recém-nascido as crianças adormecem no sono paroxístico, ou no sono do sonho, e é um sonho extremamente leve. Para além de ser um sonho extremamente leve, é um sonho agitado, em que os olhos estão muito ativos, mexem-se, as crianças fazem mímicas faciais dos vários sentimentos humanos, desde choram, fazem beicinho, gemem, até chegam-se a mexer também, e portanto muitas vezes as mães interpretam que a criança não está a dormir e que a criança está mal e que precisa de ajuda, e muitas vezes elas chegam lá e despertam a criança. E a criança, os ritmos dela, que enquanto estavam na barriga da mãe, iam alternando de um sono para o outro e tinha a sua autonomia cerebral autónoma da mãe e os seus ritmos, muitas vezes começa logo a ficar desregulado pelas intervenções sistemáticas da mãe, que não percebe que a criança está-se a mexer e está a gemer, mas está completamente a dormir e está a sonhar e está, no fundo, no seu descanso, e que é um sono essencial ao descanso. Por outro lado, é assim, a criança quando nasce, enquanto está na barriga da mãe, não tem a sensação de fome. Quando ela nasce, uma das coisas que ela vai ter que descobrir é o que é a fome, não é? No fundo, ela vai ter que despertar, ela vai ter que aprender a lidar com ela vai ter que saber o que é que há de fazer entre a fome e a saciedade. Pronto. E pouco a pouco, ao princípio, as coisas não estão muito nítidas, é uma fase de transição. Muito rapidamente, a partir do quarto, oitava semana, ela começa a perceber o que é dia, o que é noite. De início ela não distingue, ela própria também não tem ritmo, ela muitas vezes não consegue mamar tudo numa só mamada, ela às vezes faz 2 ou 3 mini mamadas de 30 minutos, de 30 a 30 minutos, e depois então é que faz um espaço maior. Estas mini mamadas vão tender a ser apenas uma mamada eficaz, e pouco a pouco vão se instalando os ritmos dos bebés entre o sono e a alimentação. Quanto um bebê tiver mais os seus ritmos instalados, mais tranquilo será. Muitas vezes as cólicas e os choros, não sei o quê, são só miúdos que são completamente desregulados nos seus próprios ritmos. E muitas vezes por intervenção externa. O bebê que dorme não tem que ser acordado. Não é? E muitas vezes vai ao pediatra, depois vem a visita, depois já está cansado, já não dorme quando tem que dormir, já não come quando tem que dormir. E mais, a criança tem pouca forma de se exprimir, tem pouca forma de se comunicar. Ela faz tudo com o choro. Ela comunica com o choro, ela chora porque está doente, ela chora porque tem fome, ela chora porque está molhada, ela chora porque está cansada ou porque está aborrecida, e portanto tudo é choro. A mãe tem que ser ensinada a descodificar o choro do bebê. E outra coisa que ainda complica mais, um bebê quando chora, ele reage como se tivesse fome, ele está sempre a chuchar, se lhe dermos de comer ele está sempre a mamar, porque também é uma forma de autoconsolo. E portanto nestas confusões todas do choro, da fome, do chuchar, as mães muitas vezes ficam baralhadas, e é preciso ensiná-las a elas reconhecerem quando o bebê não tem que ser alimentado e tem que ser adormecido, ou se está com fome e tem que ser alimentado, e pouco a pouco regrar quer a mãe, quer o pai, quer o próprio bebê e o pai também no meio disto tudo. Em relação à confusão emocional, que é uma coisa que ainda complica mais, os bebés quando estão fora da mãe, portanto depois do parto, eles estão separados fisicamente pela primeira vez, emocionalmente não estão. Os bebés que há um prolongamento com a mãe, eles vivem sempre no corpo da mãe, eles estão dependentes dela para tudo, não são autónomos, são hiperimaturos, e portanto eles confundem-se muito com os sentimentos da mãe, eles confundem-se com a emoção da mãe. Se a mãe está tensa, se a mãe está exausta, fica tensa, uma mãe que está deprimida está mais tensa, e o bebê fica igual. E portanto nós temos que ensinar a mãe que ela não pode só pensar no bebê, mas também tem que pensar nela, ela tem que descansar, ela tem que se pôr ao ritmo do bebê, tem que conseguir dormir enquanto o bebê dorme, tem que conseguir dar de comer quando ele tem fome, e pouco a pouco as coisas vão se entrando num ritmo normal e toda a gente relaxa, e muitas vezes as coisas vão ao sítio. E muitas vezes estas confusões, estes estados tensionais em que fazem períodos de choro importantes, muitas vezes são confundidos com as cólicas. Todos os bebés, por exemplo, choram mais ao final do dia. Toda a gente no final do dia está mais quente, nós temos um aumento da nossa temperatura. Todos os doentes nos hospitais passam pior ao final do dia. Todas as mães vão mais às urgências ao final do dia. Há sempre uma inquietação no final do dia. Os bebés também choram. Muitas vezes é uma forma que eles têm também para se relaxarem antes de entrar pela noite dentro. Eles não têm muitas formas para se relaxar e, portanto, choram. E às vezes há bebés que precisam de chorar para dormir. E não faz mal nenhum um bebê chorar um bocadinho. E muitas vezes é necessário deixá-lo e ver se ele pouco a pouco se encaminha nos seus ritmos. Alguns mitos, eu penso que a enfermeira depois irá falar mais provavelmente
realmente destes aspectos. Só os tamanhos dos seios não interessa nada, porque todos eles estão fornecidos com canais e glândulas suficientes. Eu tenho mães, por exemplo, que conseguiram dar de mamar bem só com um peito. O Miguel, por exemplo, tem experiências de gêmeos, por exemplo, que as mães conseguiram dar exclusivamente também até aos 6 meses, aos 2, portanto um peito para cada um. Cuidados com os mamilos também, é preciso saber que as mães tomam banho uma vez por dia com água, nunca mais voltam a lavar os mamilos, que é outra ideia que as mães têm que lavar, têm que andar a limpar. Não se limpam os mamilos, mete-se o colostro no leite materno a seguir, pode-se pôr uma pomada se houver alguma greta ou se eles estão mais dolorosos, e não se mete mais água, lava-se bem as mãos e não se toca, areja-se os mamilos e não se coloca mais nada neles. Dar um peito ou 2 é à vontade do freguês. Há bebés que fazem um, há bebés que vão aos 2. O mais importante do que dar 1 ou 2, interessa sobretudo que o bebê esvazie bem o peito. O esvaziar do peito é que faz aumentar a produção para a próxima mamada, e o fim da mamada tem mais gordura e é o que vai dar a saciedade ao bebê. Portanto, às vezes há bebés que estão a mamar muito e parecem estar descontentes, às vezes passando só a dar um peito, mais tempo, é o suficiente para os bebés começarem a fazer intervalos maiores e aumentarem bem de peito. Há bebés que mamam muitas vezes e aumentam bem, há bebés que mamam menos vezes e também aumentam bem, portanto a variabilidade é muito grande. Em relação ao tempo da mamada, é também conforme as crianças, como eu estava a dizer, não temos que ter horários fixos, não temos que olhar para o relógio, temos que nos pôr ao ritmo dos bebés. O que é importante saber é que em 5 minutos 90% da mamada está feita. Pode haver mais bebés que fiquem mais 10 minutos, 15 minutos, não vale a pena dar 1h30 maminha de um lado. Penso que não, aí já estão a fazer da Xuxa, mas eu penso que ficar um bocado, 20 minutos até à meia hora no máximo, e está tudo bem. Dietas da mãe, a mãe não tem qualquer contraindicação, pode tomar tudo, desde que não seja tóxicos, cafés em excesso, ela pode fazer os mesmos cafés que fazia durante a gravidez, no álcool também não convém, mas tudo o resto é importante que ela tenha uma alimentação fresca, uma alimentação variada, justamente pelas variações do sabor, preparar as crianças depois aos alimentos quando eles forem mais crescidos e forem introduzidos na dieta deles. Portanto, não há cá, a única coisa que nós sabemos é, por exemplo, que alguns alimentos, como o alho sobretudo, ou a cebola, têm sabores muito fortes. Os repousados de mentol também, muitas vezes os bebés recusam as maminhas, ou têm recusa porque muitas vezes não gostam do sabor ao mentol, que é uma coisa que fala-se pouco. Mas, entanto, podem reagir e gostar menos, mas em regra não há grandes problemas. E em todas as culturas as dietas são variadíssimas e os bebés mamam em todas as culturas e todos os países.